Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, a palavra de Deus nos diz assim. Capítulo 1 de Tiago diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. No verso 5 diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor Deus, que sabemos que a Tua palavra nos orienta em todas as circunstâncias da vida. E também nas provações. Que o Senhor nos ajude a passarmos pelas provações, possíveis provações, com fé e com sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta escrita por Tiago. Esse Tiago aqui, autor dessa epístola, ele não é um apóstolo. O apóstolo Tiago já havia morrido por causa da fé. Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, ou seja, foi aquele que foi filho de Maria, né? E meio-irmão do Senhor Jesus. Inclusive, Tiago, ele não se converteu durante o ministério terreno de Jesus, ele veio a se converter posteriormente. E aqui a gente já vê a graça de Deus, não é verdade? Ele teve a oportunidade de conviver com Jesus, mas a graça só o alcançou depois. E às vezes Deus faz isso, né? Com graça pode nos alcançar em qualquer tempo. Isso também nos dá uma lição também importante, que nós podemos estar perto de pessoas de fé, de pessoas que são exemplo, pessoas que nos falam sobre Jesus. Aqui Tiago viu o próprio Jesus e não nos converteu. Isso também nos traz o alerta para que nós não endureçamos os nossos corações, não é verdade? Às vezes nós podemos andar com pessoas de fé, mas a fé ela não é transmitida por osmose, né? Me dá um pouquinho da sua fé, assim seria fácil, né? Dá um pouquinho, encosta, vem à igreja. Não, mas é uma ação do Espírito Santo. Meus queridos, ele está escrevendo à igreja de Cristo que se encontra na dispersão, muito provavelmente tratando dos irmãos convertidos que saíram ali da Palestina e estavam vivendo nas diversas áreas ao redor de Jerusalém. É essa igreja que tinha dois problemas, duas condições que a igreja, o público-alvo de Tiago estava passando. A primeira condição era a condição de sofrimento devido à perseguição. Irmãos que, por causa da sua fé, estavam sendo tentados a entender de maneira equivocada a razão do seu sofrimento e estavam sendo, de certa forma, humilhados ou coagidos a abandonarem essa fé. Então, era uma realidade dessa igreja, uma realidade de sofrimento, de perseguição. Outro problema que eles estavam passando era a relação entre fé e obras, né? Por isso que Paulo, uma temática de Tiago aqui é que a fé sem obras ela é morta, mostrando que a salvação não é por obras, mas a evidência da salvação é revelada através de obras. Por isso, grande parte da temática de Tiago vai se debruçar para tratar sobre essa questão. Mas, meus irmãos, no versículo 2 ele vai falar das provações e vai dizer algo intrigante, porque ele vai tratar sobre os benefícios das provações. Se nós olharmos com olhos meramente humanos, nós não vamos ver nenhum benefício no sofrimento. Pelo contrário, nós fugimos do sofrimento. Mas nós não podemos afirmar, à luz da Escritura Sagrada, que servir a Cristo nos isentará
dos sofrimentos. Não. Servir a Cristo é tomar a cruz. O início da vida cristã, ela já pressupõe sofrimento. Mas é um sofrimento com um propósito. Quando Deus permite a provação, Ele tem um propósito todo especial para com o seu povo. Por isso a gente pode extrair aqui algumas lições. Por exemplo, ele diz que como nós devemos enfrentar as provações. Veja, se nós não podemos escapar das provações, tem pessoas que tentam se esquivar das provações. Por exemplo, elas olham para a vida cristã e dizem assim, nossa, é muito difícil ser crente, então eu prefiro viver longe de Cristo. Parece que é um problema para mim. Se eu crer, eu vou passar por aflições, vou passar por perseguições, e aí você escolhe o caminho mais fácil. A gente sabe que o caminho mais fácil não é, muitas vezes, o melhor caminho. É que nem aquela história que a gente, talvez você já tenha ouvido, de alguém que estava carregando uma cruz e estava achando essa cruz muito pesada, e ela teve a ideia de serrar uma parte da sua cruz. E quando ela tira uma parte da sua cruz, ela está confortável. Então ela consegue caminhar mais tranquilamente, mas só com um pedaço da cruz. Enquanto isso, ela está olhando outras pessoas que estão carregando a cruz inteira e pesada, e as pessoas estavam sofrendo, andando mais lentamente, mas estavam com suas cruzes, né? Até que chega num determinado momento que eles se deparam com um penhasco, e cada um vai pondo a sua cruz e atravessa o penhasco. Chega outro, põe a sua cruz e ela atravessa para o outro lado. Mas na hora dessa pessoa que cerrou a cruz, tirou parte da cruz, ela não conseguia atravessar para outro lado. Entendendo que talvez algumas pessoas tentem tirar, ou tentem se esquivar de Cristo, se esquivar da cruz para se esquivar, na verdade, de sofrimentos. Mas só que muitas vezes é por meio do sofrimento que Deus cumpre um propósito todo santo para com as nossas vidas, que nós muitas vezes não vamos entender. E esse é um problema interessante, pensarmos aqui. Nós não precisamos entender o propósito dessa provação, porque muitas vezes nós não vamos entender na hora, não é verdade? Mas nós precisamos descansar no Deus que prova a nossa fé. Basta descansar nesse Deus, basta descansar na fidelidade de Deus, no amor de Deus, entendendo que a sua vontade é boa, é perfeita, ela é agradável. Então é muito mais fácil, muito mais interessante vivermos essa provação entendendo quem é Deus, porque no final das contas é essa confiança em Deus, esse entendimento de quem é o Senhor que vai nos fortalecer. Isaías 45:15 diz que Deus é um Deus misterioso. É misterioso. Ele poderia cumprir o seu propósito com nossas vidas de maneira mais tranquila possível. Mas Ele, na sua sabedoria, resolveu nos salvar por meio do sacrifício do seu Filho. Na sua sabedoria, Ele resolveu nos salvar assim. E na sua sabedoria também Ele resolveu nos tratar de maneira graciosa e permitir determinados sofrimentos, que podem ser de várias formas, né? Porque diz aqui, tem um motivo de alegria passar por várias provações, não em quantidades de provações, mas na diversidade de provações. Ou seja, pode ser provação. Alguns irmãos passam uma provação medonha na família, não é? A família está sempre precisando de oração. Outros irmãos vão passar uma dificuldade tremenda na saúde. Outros vão estar com problemas na área financeira. Outros estão abalados emocionalmente. Então, nós temos problemas de diversas ordens. Então, Deus, na sua misericórdia, Ele não permite que sejamos provados além das nossas forças. Isso não deve nos trazer descanso, não é? Que Ele não vai deixar que uma provação nos pese de tal forma que a gente não tenha condições de caminhar com Ele. Não é esse o propósito. Mas veja, como passar pelas provações, ele vai dizer que nós devemos ter por motivo de toda alegria. De toda alegria. Isso me impressiona. Olhando para o texto, isso me impressiona. Mas percebendo isso na prática, isso também me impressiona.
Impressiona quando nós acompanhamos irmãos que, mesmo passando por provações, eles permanecem alegres. E a alegria aqui é muito mais do que um sorriso no rosto. Não é somente isso, mas é o contentamento em Deus. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é amoroso. Eu sei que Deus está comigo. São sempre palavras que remetem à confiança dessa pessoa no caráter de Deus. Então, essa é a alegria que Deus quer que nós desfrutemos nos momentos de provações. Tende por motivo de toda a alegria. Isso mostra uma ação completa de Deus no nosso coração. Motivo de toda a alegria. De toda a alegria. E ele diz o propósito dessa provação. O que é que ela produz? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nem todos conseguem atravessar esse processo de provação, confirmando a sua fé. Essa provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A questão é, nem todos perseveram. Por quê? Porque nem todos se alegram. Porque nem todos estão contentes em Deus. A semente, o semeador que saiu a semear, lembremos que uma das razões pelas quais essa semente ela não frutificou foi por causa das provações. As provações foram tamanhas que acabaram por sufocar aquela semente e ela não produziu fruto. Então, muitas vezes nós precisamos estar atentos, porque Satanás ele quer inculcar em nossa mente, dizendo assim, olha, não vale a pena servir esse Deus. Então, procuramos um caminho mais favorável. Mas perceba, meus irmãos, que essa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é paciência triunfadora diante de circunstâncias difíceis. Essa é uma definição que eu vi com o pastor Hernandes Dias Lopes. Perseverança é a paciência triunfadora diante de circunstâncias difíceis. Paciência triunfadora. Não é só uma paciência passiva, mas é uma paciência ativa. Ela é triunfante. Ela está alegre, ela consegue ter esperança, mesmo no caos. É muito curioso, irmãos, porque no livro de Jó, nós percebemos um momento de dificuldade. Ele entra em crise no começo do livro e ele é restituído no final do livro. Mas no meio do livro ele faz uma confissão, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é o quê? Paciência triunfadora. Ele não diz isso no final da história, ele diz isso no meio da história. E eis o nosso grande desafio, termos essa paciência triunfadora, antes de vermos, antes de desfrutarmos, talvez, de uma mudança daquilo que nós esperamos, antes de vermos o resultado ou a resposta das nossas orações, nós podemos dizer, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele está comigo, não no final, mas no começo, no meio e no fim. Essa é uma paciência o quê? Triunfadora. Ela produz perseverança. Ou seja, ela traz benefício. Produzir, isso significa vida. Isso significa vida, vitalidade. Ela produz algo. E ela diz que no final desse processo, essa perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, a provação, ela serve para termos uma ideia da nossa fé. Do estado da nossa fé. Muitas vezes, quando nós estamos bem em todas as áreas, nós não conseguimos dimensionar a qualidade da nossa fé. Mas muitas vezes essa fé, ela precisa ser purificada pelo fogo, né? O ouro que é purificado ali em alta temperatura. E aqui vai dizer, para que vocês sejam perfeitos, Deus tem um propósito de nos aperfeiçoar. Que coisa linda isso. Para que vocês sejam perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Em nada deficientes.
Veja que propósito maravilhoso. Eu não sei vocês, mas o desejo do nosso coração deve ser sempre esse, de ser perfeito, né? Sermos íntegros, estarmos inteiros na presença de Deus. Ou seja, no final da nossa jornada, ainda que cheguemos nos céus com as nossas armaduras amassadas, sangrando, como era entre os soldados romanos, né? Aqueles de tanto guerrear, de tanto estar à frente de batalha, quando eles chegavam ao final da batalha, as partes da sua armadura estavam grudadas à sua pele, porque eles estavam sangrando por dentro, então eles tinham que tirar aquela armadura. Chegaremos assim muitas vezes, com avarias, chegaremos com avarias no céu, mas chegaremos, e Deus está nos aperfeiçoando por meio das provações, Você pode dizer, é difícil demais isso, extrair algo bom do sofrimento. E eu devo concordar com você, não é fácil. O que é que a gente faz? Aí Tiago está nos mostrando, peça sabedoria a Deus. Olha o que diz o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Ele termina o verso 4 dizendo que vocês não sejam em nada deficientes. E no versículo 5, essa é uma tradução possível. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, é como se ele dissesse, se, porém, algum de vós está deficiente, se vocês estão deficientes, o que é que vocês precisam fazer? Peça sabedoria a Deus. Diz, Senhor, às vezes nós pensamos que sabedoria é no ato de tomar decisões. Precisamos também, né? Temos decisões, ou fazer isso ou aquilo, pedimos sabedoria. Senhor, o que é que eu devo fazer aqui? Mas essa sabedoria aqui, ela é preciosa. É sabedoria diante das aflições. Para que a minha fé não seja roubada. Para que a minha imagem de Deus, minha teologia, não seja agredida. Deus é santo, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus está no controle. Se não passarmos da maneira devida pela provação, sem sabedoria, essa provação não vai produzir perseverança, mas pode produzir o quê? Murmuração. Quantas vezes a provação não redunda em murmuração, não é? Assim com o povo de Deus, lá, depois de atravessar, de ser liberto do Egito, passaram pelaquela provação, e algumas provações, e logo eles estavam reclamando. Ou seja, o efeito da provação não estava cumprindo um propósito absoluto. Eles não estavam perfeitos, eles estavam sendo imperfeitos ali. O que é que nós precisamos, irmãos? Pedir sabedoria. E Deus dá sabedoria de forma liberalmente, sem lançar em rosto. É sabedoria que você precisa estar passando pela provação, dizendo, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa passar bem nesse momento. Isso nos faz pensar em sabedoria para aconselhar o outro que está passando por aflição também. Senhor, me dá sabedoria para poder ajudar o próximo. Sabedoria, Senhor, para que eu não negue minha fé. Sabedoria, Pai, para que eu passe por esse momento mais crente, mais fortalecido, mais perto do Senhor. Esse é o propósito, o santo propósito do Senhor para com nossas vidas por meio das provações. A vida de Jesus foi íntegra. O homem perfeito na cruz do Calvário em nenhum momento reclamou do seu Deus. Em nenhum momento amaldiçoou o Senhor. Como foi a sugestão da mulher de Jó, lembra? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre, porque esse parece um caminho mais viável quando estamos passando por aflição. Amaldiçoa Deus e morre logo. Não confia mais, não. Entregue-se à sua própria forma de resolver os problemas. Jesus, com tanta integridade e tanta santidade, nos ajuda e nos ensina sobre a
forma que devemos passar pelas provações. Mas Ele não só nos ajuda, Ele não só nos ensina, mas Ele passa conosco pela provação. Amém, meus irmãos? Não sei qual a provação, o problema, a dificuldade, mas o que nós precisamos é passar pelas provações e ter as provações por motivo de toda alegria. Essa provação precisa produzir algo, perseverança. E nós precisamos de sabedoria para aprendermos a lidar de maneira íntegra com as provações. Glorificando a Deus em tudo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Fiquemos de pé, nós vamos orar já encerrando, vamos orar e teremos aqui ainda um momento com os presentes de oração. O Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é justo, os teus propósitos são os melhores, ó Pai, dentro do seu plano perfeito. Perdoa-nos, ó Deus, se passamos por provações sem atentarmos, ó Senhor, para quem Tu és. E se somos tentados, ó Senhor, a reclamarmos e murmurarmos, põe em guarda, Senhor, a nossa boca, em nome de Jesus. E a Tua igreja, às vezes são provações que vêm para a igreja como um todo, que isso produza perseverança. Os problemas na área financeira, na saúde, no ministério, ou em qualquer outra área, ó Deus, no trabalho, na vida profissional, na vida emocional, Pai, que isso nos leve para perto de Ti. Que sejamos mais fortes em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, ó Deus eterno. Precisamos, de fato, de toda sabedoria vinda do alto. Para que Te glorifiquemos, ó Senhor, no dia bom e no dia mau. Em nome de Jesus. Recebamos a bênção, meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus.